depois de vários anos em que fomos compilando, pondo cá para fora, partilhando os escritos de Luísa Andaluz, com este livro, terminamos, para já, porque entretanto vão surgindo outras coisas lá, vão aparecendo, mas para já terminamos a publicação dos escritos de Luísa Andaluz. Que as irmãs já têm a graça de conhecer, porque ele foi publicado assim para nós. Luísa fala-nos das comunicações que fez à congregação e fala-nos também dos discursos. Obrigada por estarem aqui connosco, aqui e aqui, e por quererem partilhar connosco uma grande riqueza, que é Luísa. Não está só nos escritos. Os escritos são assim a porta para nós depois a conhecermos, não é? Está nas nossas casas, está nas obras que fez, está nas nossas vidas, naqueles que a vão conhecendo e que a vão seguindo, as irmãs e a família Andaluz, que também está cá hoje, e todos os outros que não sendo família Andaluz, se vão deixando também inspirar por esta senhora, foi de facto, foi e continua a ser uma inspiração, é inspiradora porque é inspirada por Deus, não é? Isto para nós é muito importante. Quando nós acolhemos a inspiração de Deus, nós depois a inspiração uns para os outros, é assim que vai continuando este canal, esta corrente. Muito obrigada. Bem, então eu vou já de seguida a um desses discursos que consta desta publicação, o discurso que Luísa Andaluz proferiu na atribuição da Medalha de Ouro da cidade de Santarém. Então dizia ela nessa circunstância: certo, vossas excelências compreenderiam que após cerimónia tão tocante eu me abstivesse de falar, mas o meu coração santareno deseja muito abrir-se em agradecimento à cidade, onde os meus olhos já cansados viram pela primeira vez a luz do dia. Nesta Santarém, querida, nasci em 1877. Aqui passei longos anos entre os carinhos de meus pais e irmãs, em atmosfera simples, sem ostentações nem luxo. Creio não mentir, dizendo que meu pai, que por várias vezes desempenhou o cargo de governador civil, era homem reto e inteiramente devotado aos interesses desta terra. No desenrolar dos meus 89 anos de existência, quantas mudanças no campo político, social, nos hábitos de vida. Quantos sentimentos e aspirações religiosas a amparar. A fé em Deus, que me orientou desde os primeiros anos, levou-me a procurar o bem do próximo, sobretudo dos pobres, dando-lhes, na medida do possível, educação, amparo moral e material, habilitações para poderem enfrentar a vida. E graças ao Senhor, nestas iniciativas de caridade, sempre encontrei a meu lado o apoio de muitos desta nossa terra. Políticos de todas as cores, cristãos e indiferentes, ricos e humildes, autoridades oficiais e corpos administrativos. Em 1910, recebemos em Cascais, onde estávamos passando as férias, a notícia da proclamação da República. Fiquei inquieta com o que em Santarém se passava e pedi à minha mãe para regressarmos à nossa casa de Santarém. Mesmo nessa ocasião de excitação social, verifiquei que mantinham por mim a mesma respeitosa consideração. Conhecendo a minha amizade pelas boas irmãs capuchas, os próprios soldados que andavam a despejar o convento me vieram indicar onde as poderia encontrar. Uns dias mais tarde, já eu e outras senhoras que comigo trabalhavam as estávamos ajudando. Nos tempos calamitosos da pneumónica, quando tantas crianças ficaram na orfandade,
um grupo de senhoras de Santarém, de que eu fazia parte, fez contar que se recolheriam todas as meninas órfãos de mãe que necessitassem de abrigo. Santarém abriu-se em caridade, vindo todos ajudar-nos. Proprietários, agricultores, comerciantes, empregados públicos, bombeiros, estes com empréstimo de camas novinhas por estrear. Vendedeiras do mercado que nos presenteavam com os produtos que ao levantar da praça não tinham vendido, etc, etc. Ainda hoje, estas boas mulheres continuam a sua caridosa oferta. Dentro em pouco eram 60 as crianças que precisavam do nosso auxílio. Conseguida por generoso empréstimo do meu primo Anselmo Brancampo, uma casa que possuía em Santarém se encontrava desabitada, lá se instalaram as pobrezinhas. Mais tarde, posto em praça o velho convento das Capuchas, foi em grande parte gente de Santarém e arredores quem se ofereceu para emprestar dinheiro pelo tempo que fosse preciso, e quando quisermos pagar, negaram-se a recebê-lo. Foi assim que começou o Instituto de Nossa Senhora dos Inocentes. Na casa que herdei de meus pais, abri em 1923 o colégio onde se ministrava a educação e instrução a meninas, tendo ainda como finalidade auxiliar o Instituto economicamente. Foram as alunas que reivindicaram para o seu colégio o direito de ser designado por Colégio Andaluz. Esta exigência, partindo de crianças, comoveu o meu coração, já tão agradecido por tantas e tão claras provas de dedicação e amor à minha pobre pessoa. Aliás, por toda a parte, senti sempre esse calor encorajante da amizade dos santarendos. Até no discreto cumprimento dos polícias, fazia aflorar-me aos olhos lágrimas de saudade. É que, no tempo em que meu pai era governador civil, costumavam perfilar-se e fazer-me continência semelhante à que a ele dirigia. Mais tarde, por justa exigência do Ministério da Educação Nacional, foi necessário proceder a novas edificações para a instalação do colégio. Também nesta altura recebemos provas inequívocas de amizade de pessoas que procuraram ajudar-nos na solução de tão difícil assunto. Esperamos que esses auxílios se continuem, de modo a termos em breve resolvido o problema de condigno acesso ao nosso colégio, tão lindo e tão privilegiadamente situado. Desocupado o edifício velho do colégio, isto é, a casa onde nasci, logo as antigas alunas sonharam que fosse criado ali um lar com centro cultural anexo ou algo semelhante. A casa já está restaurada e ficamos na expectativa do que o Senhor queira seja realizado ali, de modo a ser útil a Santarém. Isto é uma breve história do que tem sido a minha atuação nesta terra, cujas realizações não seriam possíveis sem a comparticipação do Ministério da Saúde e Assistência, os generosos donativos do Governo Civil e da Câmara Municipal, o auxílio do Hospital da Santa Casa da Misericórdia às nossas doentinhas, a cooperação desinteressada de distintos médicos da cidade e arredores, a ajuda de ilustres advogados zelando pelos nossos interesses, as ofertas que ainda hoje pessoas tão amigas continuam a enviar-nos, o apoio da imprensa, de que quero salientar neste momento o Raio do Ribatejo. Tenho receio de, nos meus agradecimentos, ter esquecido alguém ou alguma entidade. Perdoem, à minha idade avançada, a falta, se a houver.
Quiseram a digníssima Câmara Municipal e o Conselho da Medalha de Ouro da cidade homenagear-me com esta concessão. Sei que não mereço pessoalmente tal distinção, mas aceito-a muito grata e feliz, porque também uma honra para todos aqueles que me vieram sempre ajudando. Alguns estarão até aqui presentes, outros levo já o Senhor para si. A todos, especialmente a meus queridos pais, quero dar, neste momento, as mãos para que venham comigo testemunhar as vossas excelências, a vossas excelências, o muito reconhecimento pela vossa cativante oferta. Obrigado. Como é próprio antes dos concertos, vamos esperar que o público chegou um pouco mais atrasado de ser, de forma discreta, não é? Não era para chamar a atenção. Bom, este discurso leva-me, em primeiro lugar, talvez a termos nós aqui presentes uma breve reação a este discurso, nos já conhecem outros menos. De qualquer maneira, eu começaria pelo Dr. Nuno Domingos, porque há aqui um coração santareno em Luís Andaluz, referido de forma enfática. Esta carta, para quem fez as contas, como é a minha obrigação, tem cerca de este discurso tem 57 anos. O Dr. Domingos, que, enfim, pertence ao Executivo da Câmara, que aqui é naturalmente referida. Luís Andaluz continuava a merecer esta medalha de ouro ou era melhor viver? Muito obrigado pela pergunta mais fácil do mundo. Mas deixe-me contar-lhe uma pequena história. Eu não sei que idade tinha, mas não tinha mais que 10 anos, se os tivesse. E eu tinha um tio que era serrador numa serração que havia aqui quase de frente, que era do Sr. Quintino. Ele tinha muitos problemas de rins. E houve uma altura que ficou impossibilitado de trabalhar e o médico mandou-o andar muito. E ele transformou-se no meu guia da cidade. Eu era miúdo e ele ensinou-me muita coisa. Ensinou-me que um homem tem que ter sempre 2 lenços, por exemplo. Explicou-me porquê, depois de eu lhe fazer muitas perguntas. Mas, ensinando-me a cidade, a percorrer a cidade, ele levou-me àquilo que ele designava como a obra mais importante das últimas décadas, que era a construção do Colégio Andaluz. Era uma viagem e tanto. A cidade acabava ali junto, permita uma expressão, ao Hospital Velho. Não existia a Avenida Afonso Henriques, existia a Praça Torres, nada disso existia. E, portanto, era um caminho por um descampado, com árvores, com caminhos estreitos, com barreiras altas. Havia apenas uma quinta dos canecos, já quase a chegar lá. E depois foi ver aquela imensa obra ainda sem paredes, ainda só com fundações. E eu guardei aquela memória, isto é muito grande, a vista sublime sobre o Tejo e a Lesíria, e perceber que o que estava ali em causa era a construção de um colégio e que por trás dessa construção estava a figura de Luís Andaluz. Portanto, Luís Andaluz, para mim, eu nasci para o conhecimento da sua pessoa neste contexto. Anos mais tarde andei aqui na catequese e já há dias confidenciei com a irmã Mafalda. Havia uma fonte, não sei se ainda existe lá ao fundo, quase na outra porta de saída ali do jardim. Na altura o jardim estava assim um pouco cuidado, estava muito carregado, e eu achava que só eu conhecia aquela fonte, mais ninguém. E isto para dizer que Luís Andaluz foi uma descoberta daquele grande empreendimento, foi aquele colégio que hoje é a escola, o Instituto Politécnico e as 2 escolas que lá estão instaladas, mas também foi a descoberta de mim próprio e do meu crescimento quando tive a sorte de passar por esta casa, de dizer poesia neste palco também, uma vez ou duas. Neste 2 vezes, creio. E, portanto, é um assunto que eu não posso falar muito mais, porque
o que me aconteceu da última vez foi emocionar-me, não fica lá muito bem, ainda por cima hoje estou a representar o Sr. Presidente, mas obrigado pela pergunta mais fácil do mundo. Eu deduzo que talvez merecesse. Claro que sim, naturalmente. Mas para termos talvez mais convicção nesta resposta, eu ia perguntar à irmã Dina Henrique, já agora deixem-me só dizer que eu, para cada uma das pessoas, enfim, no essencial, houve uma outra coisa que me chamou a atenção e eu gostava de contar. A Dina Henriques tem um doutoramento em Ciências de Educação, na especialidade de Filosofia e Teoria da Educação, apresentada na Universidade de Coimbra, em dezembro de 2016, e o título, e sobretudo aqui um extrato muito pequenino que eu anotei, talvez me ajudasse a perceber alguma coisa sobre este tema, naturalmente utilizando. O título é Ser Educado, Ser Educador, a dimensão filosófica, ética e pedagógica da obra de Luís Andaluz. E praticamente no princípio a doutora Dina diz, em suma, o presente estudo realça que o ser educador é a expressão de quem se reconhece grato de ser educado e tem o desejo de partilhar o que recebeu. A ação educativa decorre, por isso, do sentido do dever de educar, não podendo deixar de ser guiada por uma ideia de educação. Este é um tema central que a Dina desenvolveu na sua tese. A educação e Santarém. Pode-se dizer que algo, evidentemente além do colégio, enfim, estudou isso no seu trabalho, o que é que nos pode dizer hoje? É assim, primeiro este aspecto, esta dimensão de Luísa, de que este reconhecimento de tanto que recebeu, e o tanto que recebeu não é para ficar nela. Ela tinha todo o direito, e nós também dizer de que bom, e o domínio que tem de línguas, como ela tinha, não é? Teve acessos à educação que outros não tiveram, mas há um reconhecimento que o que tenho é para dar, o que tenho é para dar a outros. E daí que esta dimensão, se eu fui educada, é para me tornar educador. Como que este ser educador é de quem reconhece que muito grato por tudo o que recebi, então vamos transmitir às novas gerações, tal como recebemos, tudo o que tenho. E Luísa, isto é muito claro. É muito claro em termos dos discursos, porque ela também forma para isto, e nos discursos que ela faz, em termos que encontramos às alunas do colégio da atual Fundação Luís Andaluz, ela revela isto, não é? Vocês foram formados, estiveram aqui, receberam tanto, agora que vão para fora, vamos intervir, não é? E há maneiras muito bonitas que ela diz isso, mas é claro também nesta dimensão que ela também tem de fé, não é? Numa oração ela diz, tantos dons repartiste comigo, numa imensidade, uma bondade sem mim, comigo, não é? Mais eu quisera ter, para mais poder dar. Isto é... Santarém foi, digamos, naturalmente a cidade dela, da família, teve um papel importante no modo como foi desenhando o conceito de educação, ou a especulação minha? Não, quer dizer, Santarém tem primeiro pela própria família, não é? Nós temos aqui dois elementos fundamentais no modo como ela foi educada. A mãe, que sendo da Filadélfia e tendo a educação na América tão desenvolvida, e ela vai dar às filhas tudo o que melhor tinha, tudo o que melhor sabia. E nós vemos, por exemplo, encontramos aqui nesta casa, das primeiras revistas que houve para a infância, que chegavam cá, em inglês, mas chegavam, não é? E estão cá, e Luísa as preservou, não é? E desde a aprendizagem das línguas, tudo. E de um dinamismo já muito daquilo chamado a educação nova, com elementos muito os passeios, as festas, muito global, não é? A música, o saber, uma educação muito global, não é? O saber costurar, o saber usar o corpo todo numa prática, mas simultaneamente é educada, e a mãe tinha muito esta dimensão, para os outros. Se eu sei fazer vestidinhos para as bonecas, eu vou começar a fazer vestidinhos para as crianças mais pobres. E vou fazer enxovais para as mulheres que estejam grávidas, e vou, com a minha mãe, entregar às mulheres grávidas com carências, não é? Então, ela, aqui em Santarém, desenvolve toda esta dimensão educativa,
E este sentido dar, claro que o pai, como governador, tem mais essa dimensão política, liderança, e a Luísa diz que aqui nesta casa se faziam reuniões com os políticos e assim, todo este aspecto de uma preocupação pelas questões sociais e um sentido de um social interventivo. Quando depois vemos na fundação, quando há a pandemia chamada pneumónica, em que ela dinamiza toda a cidade e expresso aqui também neste discurso de homenagem, percebemos que já tem uma preocupação pelo outro e um cuidado pelo outro, um descentramento de si, mas para dar o outro enorme, uma capacidade de liderança, uma visão social muito, muito ampla. Aqui foi uma escola, sim. Santarém foi a escola. Sobre este tema de educação em Santarém, vamos parar ao diretor da Escola Superior de Educação de Santarém, o professor Jorge Camacho, que, enfim, tomou posse relativamente recentemente deste cargo, e eu, de uma entrevista ao jornal Mirante de 2022, tirei uma nota que eu gostava de comentar, que eu achei muito interessante. Então, diz assim o jornalista: a docência surgiu por acaso no percurso de Jorge Camacho, mas é na sala de aula que se sente em casa. Citando Marco. Diretor é, neste momento, a minha função, mas ser professor é a minha identidade, sublinha. Apaixonado por viagens, quando terminar a carreira, quer ainda voltar a Moçambique para formar professores na terra que o viu nascer. Na minha vida, a geografia dos afetos falou sempre mais alto. Isto é muito bonito. E então a sua geografia deu para a sorte de Santarém, é verdade. É o objeto dos afetos. É verdade. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui em representação do Instituto Politécnico e da Escola Superior de Educação. De facto, a geografia dos afetos tem conduzido a minha vida, não é? A geografia porque a geografia é a minha área de formação. E a minha atividade profissional tem sido sempre no ensino da geografia, da didática da geografia tem sido o meu percurso, não é? Santarém apareceu por acaso. Santarém apareceu por acaso. Na altura eu exercia funções de docência numa escola secundária em Lisboa, uma escola que atualmente não existe, era uma estrutura pré-fabricada que existia por detrás da Biblioteca Nacional, da Escola da Cidade Universitária, chamada Escola Secundária da Cidade Universitária. E um dia eu estava lá em funções, daquelas funções administrativas, porque os professores durante o verão tinham que fazer a inscrição dos alunos, constituição de turmas, e há uma senhora que vem inscrever a filha e que, em conversa, enquanto preenchíamos os papéis, ela diz: eu atualmente sou professora no Politécnico de Santarém. E eu disse: olha, se eu tivesse a oportunidade, também mudava para o ensino politécnico. Pronto, a senhora foi embora, a conversa acabou por ali. Passado uns meses, a diretora da escola na altura chamou-me e disse: ó Jorge, telefonou para aqui uma senhora, diz que é a mãe da Mariana. Ela disse que gostava de falar contigo. E eu: Mariana? Mas eu não tenho nenhuma aluna chamada Mariana. Olha, a senhora deixou aqui este número. Na altura não havia telemóveis, isto foi na década de 80. Não havia telemóveis e ela disse: olha, se tu quiseres ligar à senhora, porque ela tinha gosto em falar contigo. Passados uns dias, telefonei à senhora e ela recordou-me o episódio. Recorda-se aquela mãe que foi matricular uma aluna? E eu, de repente, aquela conversa veio-me à memória. Ela disse: olha, para lhe dizer que há um concurso aberto no Politécnico de Santarém para professor de geografia. Se quiser, pode ser uma oportunidade para si. E eu concorri. E vim parar a Santarém. Portanto, devo confessar que quando vi... Diga. Não está arrependido. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Por acaso, quando vim, lembro-me perfeitamente, conhecia Santarém muito mal. Tinha cá estado 2 ou 3 vezes de passagem e lembro-me que tinha entrevista marcada na altura com o diretor da escola da época. E a minha primeira refeição aqui na cidade foi num restaurante que atualmente não existe, que era o Abegão, ali na rua Guilherme das Azevedo.
E depois fui para o Instituto e na altura, portanto, o acesso era completamente diferente, não tenho as memórias recuadas aqui do Dr. Nuno, mas lembro-me que a partir, creio eu, daquele edifício ali do 100%, não existia nada, aqueles edifícios por lá não existiam, lembro-me que havia uma azinhaga. O nome Luís Andaluz, quando é que apareceu pela primeira vez? O nome de Luís Andaluz aparece-me exatamente com o maior conhecimento da obra da Luís Andaluz. Eu até trouxe, foi uma obra publicada, certamente alguns conhecerão. O António Pedro Manite, foi meu colega ali do Instituto, e ele, na altura, convidou o professor Jorge Estino, fez esta pesquisa e publicou esta obra sobre Luís Andaluz. Pedagogia e Benemerência nos Contornos de uma Vida, isto na década de 90. E foi a partir exatamente desta obra que eu tomei contacto com esta figura singular que é Luís Andaluz e toda a sua obra e as várias dimensões, que era a dimensão social que já foi referida, a dimensão pedagoga. E agora? E para nós é... O que aconteceu? Bom, também temos, como uma habitué natural e obrigatória, a professora Rita Mendonça Leite, que fez o seu doutoramento em 2017 em História, na especialidade da História e Cultura de Religiões, e que é investigadora do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica e atualmente diretora adjunta, portanto, não sei do centro. Da Rita, eu tirei aqui uma informação recente, que penso que vem naturalmente a propósito, senão não me atrevia, não é? Mas o Centro de Estudos, então, iniciou recentemente as jornadas centradas nas correntes religiosas diante da descolonização, procurando a análise sobre a complexidade do processo que mostrou participantes da religião, quer na oposição, quer como no combate pelo regime. O centro é de investigação, é de âmbito académico, disse a Rita, mas é nosso objetivo operar a transferência de conhecimento, ou seja, fazer chegar o nosso trabalho junto à opinião pública dos jovens que não viveram 25 de Abril e que vão compondo o seu conhecimento com diversos patamares. Esta figura, Luís Andaluz, como ouvimos aqui, nomeadamente neste discurso de aceitação, sempre teve, Rita, ou não, mesmo sensibilidade histórica, portanto, mexia na história e ao mesmo tempo conhecia, não? Absolutamente sim. Isso é muito evidente neste volume, que finaliza a série de volumes dos escritos de Luís Andaluz, e que neste caso estes são discursos e comunicações mais, digamos assim, são mais sistemáticos, e nessa sistematização está também a valorização que Luís Andaluz faz da história. Há até vários discursos, aqui acompanhamos naquilo que foi lido, aquilo que é um bocadinho também a história da cidade de Santarém, mas há vários outros onde é feita até referência à história de Portugal e à história religiosa de Portugal. Portanto, Luís Andaluz dá também muita importância a esse elemento, para além da importância que sempre deu também desde o início à memória, que é uma coisa diferente da história, mas que combinando esses dois elementos foi também isso que permitiu que nós hoje pudéssemos ter 6 volumes de escritos de Luís Andaluz e um arquivo histórico da congregação que é riquíssimo e importantíssimo e que nos permitirá fazer também a história da congregação. Para fechar esta primeira parte da conversa, sempre com o tempo a contar, como sabe, o tema Santarém, Rita, quer dizer, do ponto de vista da historiadora, Santarém, além de ter nascido, enfim, foi mesmo importante na história de Luís Andaluz e Luísa na história de Santarém. Sim. Muito, absolutamente. Luísa Andaluz, eu pensava que também podia, como é que eu cheguei a Luísa Andaluz? Tenho, de facto, eu faço parte de uma equipa alargada de pessoas que trabalham a história da congregação no Centro de Estudos de História Religiosa. Está também aqui a doutora Cátia Tuna, que comigo trabalha nesse projeto. Dá-se a circunstância absoluta, eu ia dizer quase, ouvindo estas histórias, nada disto é estranho, parece que tudo se conjuga neste sentido. Dá-se, por acaso, a circunstância de todos nós, por alguma motivação pessoal, termos uma ligação a Luís Andaluz. Nunca pensámos, provavelmente, na nossa vida que algum dia viéssemos a fazer a história da congregação, mas dá-se essa feliz coincidência de todos, por alguma motivação pessoal, temos alguma ligação a Luís Andaluz. A Cátia é sobrinha de uma irmã serva de Nossa Senhora de Fátima, com outros. Eu sou nora de uma aluna do Colégio Andaluz, sempre ouvi falar
das minhas irmãs, não eram irmãos dela, mas era como se fossem, são as minhas irmãs. Mas deu-se depois também a circunstância, eu acho que era muito importante a resposta também a isso que me perguntava, de facto, não ser por nenhuma destas motivações pessoais que nós chegámos a Luísa Ana Luz. Nós chegámos no Centro de Estudos de História da Universidade Católica a Luísa Ana Luz, por ela ser uma figura absolutamente incontornável do século XX e do catolicismo em Portugal, da história religiosa em Portugal, ser também uma figura incontornável do patriarcado e por essa também Santarém, por fazer parte na altura, como nós sabemos, do patriarcado, da Diocese de Lisboa, digamos assim, e foi fundamental a chegada a este espaço, Santarém, e a figura mais importante ainda do que o espaço de Santos Primor, absolutamente nenhum para a cidade de Santarém, que é fundamental, mas há o papel de Luísa Ana Luz no espaço que a acolheu e onde pode desenvolver essa liderança. O lançamento de um livro tem, evidentemente, se há livro, há editora. Não há editora aqui ao vivo, mas nós pedimos aqui o Dr. Henrique Mota, tanto fundador da Princípia, e que tem um programa de rádio ainda em vigor, e deixa-me ler, antes de ouvir propriamente o Dr. Henrique Mota, da mesma maneira que fiz até agora, uma parte de uma entrevista muito interessante e que também penso bem a propósito. Diz ele que o objetivo desse programa, que chama-se E Deus Criou o Mundo, muitos conhecerão, na Antena 2, ou na Antena 1, por vezes, na Antena 1, desculpem, é evidenciar, em primeiro lugar, a existência do fenómeno religioso. Segundo, a possibilidade do diálogo entre religiões diferentes e entre aqueles que parecem ter posições antagónicas no mundo cultural, religioso e político. Isto porque o programa junta um cristão, um muçulmano e um judeu a discutirem exatamente uma coisa comum, que é a convicção do saber que Deus criou o mundo e, a partir daí, dá-se esse debate. Em terceiro lugar, para aqueles que compreendam isto, reconhecer que há uma mensagem que vem do fenómeno religioso que deve também ser considerada no dia-a-dia das sociedades, no dia-a-dia da sociedade portuguesa, neste caso. Portanto, este editor é editor de livros e é alguém fortemente interventivo e, enfim, uma figura muito importante do ponto de vista do debate sobre temas centrais como o tema da religião. O Henrique gravou uma mensagem, vamos ver. Boa tarde. Tenho muita pena de não poder estar presencialmente nesta sessão. Acompanho-a à distância, acompanho-a com o grande desejo de que seja mais uma sessão interessante, como foram todas as outras em que lançámos a obra de Luísa Ana Luz. Este é o último livro sobre comunicações e discursos e é um livro muito interessante porque conjuga ou permite-nos conjugar uma reflexão que eu gostava de deixar aqui como contributo para que depois, se calhar, o Carlos Liz possa desenvolver como entender, que é a relação entre a palavra dita e a palavra escrita. No livro reproduzem-se palavras ditas por Luísa Ana Luz, conferências, discursos, comunicações, e essas palavras foram ditas de uma maneira que com certeza empolgou e entusiasmou as pessoas que as ouviram. Mas depois há um outro momento, que é aquele em que nós estamos agora, que transformamos essas palavras ditas em palavras escritas. E estas palavras escritas talvez possam até ser menos empolgantes, porque falta a autora que as dizia, falta a pessoa que interpretava os sentimentos que estavam subjacentes às ideias, mas talvez na palavra escrita encontremos agora uma racionalidade nova e uma possibilidade de encontrar sentidos mais profundos do que aqueles que à primeira vista poderão ter surgido nos momentos em que foram ditas estas palavras. Isto permite-me deixar aqui, como sempre, uma palavra sobre o livro e a importância do livro. Para dizer que, mesmo naqueles casos em que as palavras foram ditas com muito interesse, com muito entusiasmo, que despertaram grande adesão da parte daqueles que as ouviram, há sempre a oportunidade e há sempre a necessidade e o interesse de as transformar em palavras escritas, não só para que perdurem no tempo, mas também para que se possam ler, refletir, pensar de uma forma mais tranquila, talvez mais racional, talvez mais profunda. Gostava ainda de dizer uma segunda palavra, já não sobre o livro que apresentamos hoje, mas sobre o conjunto dos livros que integram esta coleção Luísa Ana Luz.
porque se trata de uma coleção do maior interesse e de grande qualidade e de grande profundidade e que permite verdadeiramente conhecer quem foi Luís Andaluz no seu tempo e aquilo que deixou para além do seu tempo. São 6 livros que, no seu conjunto, diria que, pelo seu todo, valem mais do que a soma das várias partes e que precisam de ser lidos para se perceber quem foi e o que deixou ficar para o futuro Luís Andaluz. E por isso, pela qualidade deste projeto, pelo interesse que este projeto tem, como editor sinto-me muito recompensado e muito honrado por ter sido escolhido, a Lucerna, para publicar estes livros. Agradeço muito essa escolha, felicito a irmã Mafalda Leitão e as servas de Nossa Senhora de Fátima e a Rita Mendonça Leite e o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica pela iniciativa, pelo trabalho, pelo resultado. E gostava de sugerir, de incentivar que aqueles que hoje estão nesta sessão de apresentação não só vejam, leiam este livro que hoje apresentamos, mas leiam também os outros e, ao fazê-lo, vão conhecer um personagem que é muitíssimo interessante, que merece muito ser conhecido e que precisa de ser conhecido. Não é tempo perdido, é um tempo muito bem gasto que pode ajudar a conhecer quem foi Luís Andaluz, o que fez no seu tempo e o que deixou para o nosso tempo e para aquele que há de vir. Muito obrigado, uma boa sessão e boa tarde para todos. Fico nota com este seu discurso e, tal como aconteceu em sessões anteriores, eu tomarei a liberdade de ler 2 ou 3 extratos do livro para abrir o apetite e depois pedir o vosso comentário. Ao fim e ao 6º livro, eu enfim, tudo isto, como nós todos aqui, ou quase, diria que há 3 ideias fortes que caracterizam Luís Andaluz e que aqui está muito claro neste último pouco. E deixem-me usar uma linguagem simultaneamente contemporânea e um pouco arriscada, mas assim parece-me, espero ter evidência para isso, dizer que Luís Andaluz é uma personalidade de alto rendimento e de amplo espectro. Primeira nota. Segunda nota, este volume, este 6º, diria que traz-nos uma comunicação e discursos em modo grandiloquente. E a terceira é que encontramos em Luís Andaluz, nomeadamente a partir do 6º volume, também, claramente, inteligência emocional como um traço, um estilo de liderança. Vejamos se tenho suporte textual para defender estas ideias. Assim, na página 42 deste livro, a propósito de uma questão central, que foi o leilão que permitiu o acesso à casa, escreve então Luís Andaluz. Comecei, portanto, a viúva de Anselmo Branca voltou a renovar o seu pedido para que se saísse da casa onde estava, com boas razões. Comecei, portanto, com novas tentativas e resolvi ir direita a um dos ministérios, sem recomendações nem avisos, e entreguei o êxito dos meus passos unicamente ao bom Deus. Pelos corredores fui semeando algumas jaculatórias. Pedi à Santa Teresa, mulher desembaraçada, que me ajudasse e caminhei para a frente, confiando absolutamente na providência. Pedia informações aos porteiros com delicadeza e eles multiplicavam-se para me orientar. Andei de repartição para repartição, seguindo por aqueles enormes corredores, punha aos chefes das mesmas o que desejava e os motivos por que o desejava, e eles lá me iam dizendo o que tinha que fazer. Já não posso recordar quantas vezes lá fui, nem quantas repartições andei, até dar com a entidade que tinha a posse do velho edifício. Só sei dizer que não ouvi uma única grosseria e que ao fim de algumas semanas já eles estavam lá dentro a trabalhar para que o convento fosse à praça. Creio, ia sempre sozinha, não me recordo de ter levado ninguém comigo. Esta é a parte da personalidade de alto rendimento, inesgotável e combativa. E depois encontramos umas páginas adiante uma outra história que merece ser ouvida. Propriamente o momento do leilão. À hora marcada, lá estávamos no tribunal. Entro na sala pelo braço do delegado do governo, que gentilmente me ofereceu e conduziu-me a umas cadeiras.
colocadas de frente das bancadas do público, que enchia por completo todos os lugares. Começa, por fim, o leilão. Vão-se fazendo ofertas. Sobre depois que tinha alistado um comerciante de Santarém, com instruções para fazer a compra e boa porcentagem no negócio, mas esse logo desistiu. Já houve ofertas de 50 contos. Agora, levanta-se o Dr. Carlos Borges e explica que, em nosso nome, oferece 60 contos. E isto diz compassadamente. Ninguém cobre o lanço. A sala estava repleta, mas o silêncio era profundo. As duas orfanzitas lá estavam a apelar para os corações bondosos. O silêncio continuava. Dou-lhe uma, depois de um grande intervalo. Dou-lhe duas, insiste agora demoradamente o pregoeiro, mas nem uma palavra. Eu só ouvi o mover do pêndulo do relógio do tribunal e o bater do meu próprio coração. Baixinho murmurava jaculatórias apelando para Deus. Tudo pode. Os minutos pareciam-me longas horas. Dou-lhe 3, discutiu o homenzinho, já exausto de repetir o mesmo durante uma boa meia hora. O convento é de Vossa Excelência. Ressoou estrondosa salva de palmas no baixo tribunal. Todos levantavam para vir dar-nos os parabéns, que aceitámos com profunda gratidão, e muitos até nos vieram acompanhar até à porta do convento, da que era, enfim, a feliz possuidora. Interessante. E que interessante neste volume, Rita, e Dina e todos, Comunicações e Discursos, tem um nome pomposo, institucional, enfim, permite uma linguagem oficial, e eis que, no meio destas comunicações, como aliás de alguma maneira nos discursos, aparece toda esta vida combativa. Bom, a segunda nota é sobre, então, os discursos em modo grandiloquente, que eu diria que aparecem ao longo do livro, diagnósticos expressivos, às vezes catastróficos, sobre a realidade, sobre a sociedade, sobre o mundo, e terapias agressivas e muitas vezes heroicas. É uma Luísa de extremos, que sabe, que compreende os extremos e que sabe lidar com eles. Encontramos isso, por exemplo, na página 116, também vale a pena ouvir. A vida é uma luta, diz Shaw, e só se vence quando grande ideal se imprime numa alma. A minha amizade por vós é exigente e eu queria que vós, raparigas de hoje e mulheres da manhã, colaborasseis no ressurgimento da pátria. E só podereis colaborar nele se fordes dessas almas do infinito da tormenta. Brilhai, sede luzeiros nesse mundo que as trevas envolvem, e vivei lá fora, mas bem vividas, as vossas convicções religiosas. Não rastejeis. Voai, e tendo como Pio XI de saudades a memória, a vertigem do cimo das comiadas, mas para chegar ao alto é preciso subir sempre. E os alpinistas, se conseguem essas grandes ascensões, precisam de um guia, precisam de uma corda que os ligue como um liame de salvação, pois a neve, na sua maravilhosa beleza, é traiçoeira, e o escorregar ou deslizar pode levar à queda mortal. E numa outra página diz às raparigas diretamente o seguinte: e vós ireis escrever no livro da vossa vida a epopeia do dever ou a tragédia do prazer. Gostava depois de ouvir como vos soa esta grande eloquência discursiva do Lidar da Luz. Para terminar, as referências sobre a inteligência emocional e o feminino. Na página 92 diz: estamos a 15 de outubro, a Igreja celebra hoje a festa de Santa Teresa de Jesus, que viveu no século XVI, ela a quem os santos padres Gregório XV e Urbano VII outorgaram o título de doutora, jamais concedido a nenhuma outra mulher. Esta grande admiração dela por Santa Teresa. Esta grande taumaturga de nacionalidade espanhola, formadora do Carmelo, mulher admirável que, sobre honrar a sua ordem com heroica virtude, fundou grande número de conventos no seu país, institutos, onde se orava com fervor ardente e onde, no meio da oração e do sacrifício, favores extraordinários foram alcançados, tendo a ação desta Santa Virgem convertido milhares de almas. E agora sim, a última leitura, antes de ter os vossos comentários, é uma das minhas favoritas. Já, aliás, utilizámos ao longo deste processo algumas vezes. Então, a determinada altura, dirigindo-se às raparigas do colégio, diz assim: podeis rir, brincar, divertir-vos por muitas formas. É bem natural e lícito, até que o passais. Sede, sim, raparigas do vosso tempo, alegres,
desembaraçadas, ativas, empreendedoras, mais independentes. E depois, eu concordo, ela própria concorda, sendo da necessidade de dizer que concorda com a afirmação. Sejam mais independentes do que foram as vossas avós. Porque os tempos vão mudando e de algum modo temos que acompanhar a sua evolução. Mas sabei ser raparigas do vosso tempo, no bom sentido. Rita, pode-se dizer estas coisas, que tem alto rendimento, que é grandiloquente? Subscrevo inteiramente. Sério? Sim, claro. Subscrevo e reforço. Sem dúvida nenhuma. Alto rendimento, de uma grande eficácia, eu juntaria ao alto rendimento, de uma grande eficácia, muito obstinada, com objetivos e que faz cumprir, de uma enorme eloquência, como ficou explanado naquilo que reproduziu, para além de ter uma capacidade de escrever maravilhosamente bem, não é? E depois também eu queria dizer, muito prática. Desculpa. Porque é isso mesmo, nós podemos esperar, há de facto discursos, aqueles que são para fora da congregação, porque são sempre situações mais oficiais, mais formais, mas é assim, nós nos queridos de Luís Ana Luz, eu acho que isso é uma enormíssima riqueza, encontramos essa liderança, que agora ficou aqui evidenciada, ao mesmo tempo que, com comentários que demonstram que era uma mulher, eu acho sempre muita piada, a combinação entre isso e dizer, hoje vi não sei quem, está mais gordinha, ou está mais... Se vê perfeitamente que é uma pessoa, quer dizer, também da vida prática, não é só essa... E essa combinação, de facto, é desse ponto de vista, aquilo que apontou, eu subscrevia completamente. Uma maneira de ser assim, professora, acha que é educativa esta maneira de ter esta radicalidade que ela coloca, não se pode rastejar, tem que soar muito alto. O senhor, na sua escola superior de educação, diz algo parecido ao senhor? Eu acho que sim, eu acho que a educação tem que preparar as pessoas exatamente para essa dimensão de progresso e de ruptura com algumas questões e saber respeitar aquilo que deve ser respeitado em cada momento, não é? Mas também tem que ter o arrojo de inovar e de criar. E eu recordo-me sempre que, ao ler, nomeadamente, estes escritos do António Pedro Manique, há aqui uma referência que mostra esse espírito vanguardista da Luís Ana Luz, essa ruptura com o momento e uma perspectiva de futuro. Ela, na década de 70, ela propõe ao Ministério um sistema de coeducação para a escola primária, na altura. E foi aceito. Só que, entretanto, Luís Ana Luz, 2 ou 3 anos depois, não sei de memória, ela faz uma proposta que é tender essa coeducação para o ciclo preparatório. E o Ministério rejeita. Portanto, isto prova como ela tinha uma perspectiva mais avançada para a época e mais inovadora do que as próprias estruturas governamentais, não é? Que eram muito mais conservadoras, muito mais tradicionais. E eu acho que isto mostra esse espírito, como dizia a Rita, essa obstinação dela pelas coisas, essa determinação e essa energia que o Luís Ana Luz tinha. Dina, esta energia, esta obstinação, e no princípio Maria Jesus falou disso, quer dizer, isto, Deus também dá essas propriedades energizantes, obstinantes, e isso no caso da Luísa, quando estudou tão bem. A nossa fé católica, acreditamos num Deus que vai viver connosco e não se desliga o amor a Deus, o amor aos outros e ao cuidado para com os outros. E vemos logo em Jesus. Agora, Luísa, esta dimensão da relação com Deus e que ela alimentou de tantas maneiras, expressa-se, vive-se no cuidado pelo outro, não? Nitidamente, não é? No serviço aos outros. Não, e no cuidado por aquilo também que os outros podem depois fazer. Não é só aquelas alunas, é porque o que elas vão fazer quando saírem daqui, o que elas poderão trazer de mudança. E os discursos falam nisto. Os discursos que ela faz e às crianças, e para mim acho que é
por uma coisa que, quando lia os discursos, é sempre uma questão. Sempre, sempre. Como é que, sabendo os níveis que tinham, desde a escola primária até ao 11º ano, como é que se faz discursos desses? Não é? É sempre uma questão, quer a nível de linguístico, quer a nível de provocação, de desafio, e o interessante é que percebemos de alunas que passaram pelo colégio que ficou. Ficou. Quando nós cruzamos o que é que ficou da vivência, da educação que tiveram, com isto ficou. E é sempre este dinamismo de para os outros e aquilo que vão fazer. Por isso, não, a dimensão de fé, sim, a relação com Deus dá este motor impulsionador da ação social. E ela deu no discurso. Foi a minha fé que ela deu no discurso na homenagem. Ela liga muito bem. Luísa faz ligações que nós temos dificuldade em fazer. É? Nós temos dificuldade. Ela tem uma fé profunda, é consagrada, entregou-se totalmente a Deus e tem um contacto com todos, mesmo não crentes, e um contacto, não só contacto, constrói com eles uma sociedade, construiu com eles, diz Santarém, não é? Faz esta ligação de uma forma tão bonita e consegue fazê-lo. E ajuda que outros façam também. Então, vamos fechar aqui o nosso painel, na hora combinada. Dr. Nuno Domingos, do ponto de vista estritamente cultural, o senhor é vereador, Luísa Andaluz, ou esta dinâmica, enfim, até a própria Luísa Andaluz Centro do Conhecimento, se é possível puxar por esta componente mais atual, faz parte da cultura de Santarém, digamos, é um stakeholder relevante, pode ser mais? É muito relevante. Me permitir voltar àquilo que disse antes, quer dizer, passou um largo hiato, eu fiz a minha vida profissional, saí de Santarém, fui para Évora, voltei passado uns anos, e quando entro numa fase da minha vida que é a apresentação, apareceu este desafio de estar nesta situação, de exercer o color da cultura, e confesso-vos que das coisas mais bonitas que me aconteceu foi reconhecer esta fundação, encontrar as pessoas que a lideram, e porque a riqueza das cidades faz-se da diversidade com que elas se conseguem afirmar. Segunda-feira vamos fazer uma conferência de imprensa para falar dos valores da liberdade e da celebração dos 49 anos do 25 de Abril, e hoje estamos aqui a falar de uma figura marcante, de uma figura que foi uma mulher que liderou processos num mundo de homem, que nessa altura era muito mais de homem do que hoje ainda, e ela foi capaz de se afirmar, foi capaz de se desimpor, reconhecendo até que ninguém a tratou mal em determinadas circunstâncias, sem grosserias. Ao mesmo tempo que em alguns escritos, e pelo menos na segunda leitura que fez, nos apresenta um texto dramático, não no sentido de drama, dor, mas no sentido de nos colocar na ação. É quase empatizamos com ela e legamos nela, e somos nós naqueles territórios, naqueles momentos, a viver aquelas emoções e a descrição da compra da casa, do leilão, coloca-nos lá. Nós estamos lá. Ela não diz explicitamente, mas nós percebemos que as pessoas, quando o representante dela diz para que é a casa, se calaram todas, pararam todas. Sentiram que não podiam fazer mais qualquer oposição. Isso não é explícito, mas é implícito. E é essa qualidade que muitas vezes faz a diferença quando nós assistimos a um espetáculo de teatro. É aquilo que nós somos levados a pensar muito para além, enfim, chamado subtexto, muito para além daquilo que se diz. E essa capacidade é uma capacidade fortemente inspiradora, porque é imaterial, certamente, como de resto imaterial este mundo que estamos a falar neste momento, mas é a imaterialidade da imaterialidade.
não pretendo afirmar como nenhum especialista em nada, e muito menos a Luísa Andaluz, mas refletindo sobre o que disse relativamente à sua capacidade de ensinar, de inspirar pessoas para o ensino, esta capacidade de o fazer indiretamente, certamente terá tido uma influência muito importante nesse feito, em conseguir isso. E deixa-nos nas mãos o interesse, o desafio, a emoção de descobrir um personagem, para aqueles que mal conhecem, enfim, e todos nós conhecemos mal, sempre. Mas de conhecer mais, de saber mais, de ler mais, de aprender mais, com quem foi capaz de ser tão definitiva como ela foi, particularmente do tempo. Das suas palavras deduzo, para terminar, que o editor tinha razão. Vale a pena ler e descobrir. Muito bem, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.